Bom dia a todos. Terça-feira, dia 13 de abril de 2022. Estamos na semana da Páscoa, meus irmãos. Então, é uma bela semana para a gente poder dar aquela refletida, dar aquela parada na mente, fazer aquela reflexão da semana da morte do ego. Porque somente quando o ego morre, somente quando ele perde a força, somente quando ele perde a sua razão, é que as coisas começam a acontecer em prol da pessoa da verdadeira essência. E a verdadeira essência ela só pode tomar posse a partir do momento em que o ego ele morre. Porque aí só fica a ação do espírito. Então vamos pensar nisso com amor, porque nós precisamos chegar na compreensão do vazio. Mas chegar na compreensão do vazio não quer dizer, é um conceito, meus irmãos, porque o vazio, ele acaba sendo incompreensível. Não tem como compreender a ação do vazio. Lembram? Período da incerteza de Heisenberg? Velocidade, posição da partícula? Então, é uma das coisas das esquisitices da mecânica quântica e uma das coisas que deixa a mecânica quântica bem interessante porque nós não conseguimos entender a ordenação, a ordem das coisas pelo princípio da incerteza. Mas vamos lá. Estamos então na segunda estrofe do capítulo 7, na página 57. Se eu não me engano, é a última estrofe do poema capítulo 7 e nós vamos seguir para o próximo poema, o capítulo 8. Então vamos lá. Assim o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não-corpo, conclui o corpo. Não-corpo, o corpo avança, nós deixamos o corpo. E assim a gente entende como o corpo, matéria, o ego, a identificação com as coisas manifestas. Vamos lá. A segunda parte do poema refere-se à meditação. Corpo, em maiúscula, tem um sentido de corpo espiritual, também chamado de não-corpo, porque não possui matéria. Viram? Identificação com a matéria. E o outro corpo, Zi, significa para trás, é o corpo físico, a forma que simboliza o ego da pessoa. Fantástico, né? Quando a gente vai interpretando, a gente vai estudando, a gente vai chegando a e a gente chega, é um funil. O funil ele vai afunilando. Primeiro é uma boca aberta, bem grande. E ele vai pegando lá. Só que ali ele vai afinando, ou seja, selecionando até que a gente chegue no forame, no único ponto da não ação, não força, desistência da manifestação. Durante a prática, o corpo é uma consciência que se expande e avança na direção da plena lucidez como essência do vazio, aonde não existe ego, enquanto o corpo físico permanece imóvel. Lao Tzu aqui alerta para a dificuldade que o ser humano tem de deixar seu ego para trás e seguir o caminho da consciência do vazio em direção à realização do tal. O ser humano, devido ao apego que cultiva a forma, dificilmente desliga-se da preocupação com o seu corpo, a ponto de considerar algumas vezes que sua vida se resume apenas àquela matéria física. E é assim que a gente
Por exemplo, né, tem muitas pessoas que reclamam e falam o seguinte: a gente entende, intelectual, a gente estuda, a gente medita, mas a coisa não acontece. Justamente por causa deste ponto. É o apego que a gente tem a este corpo físico, a parte física e material. E o nosso sentido lá no íntimo, nós estamos tentando resolver as coisas da aparência material. E enquanto nós continuarmos a tentar resolver, esse tentar resolver vai dificultando ainda mais a ação do espírito, porque é o próprio apego à manifestação, o próprio apego ao corpo. Então não se desprende. Lembram quando Morpheus falou para o Neo, quando ele foi pular o prédio num dos treinamentos do Matrix, primeiro Matrix, ele diz o seguinte: solte a mente. E o Neo começou, solte a mente, solte a mente, solte a mente, solte a mente, e ele deu com a cara no chão. E é assim que acontece com a prática, gente. Então a prática, a meditação é assim. Nós vamos para a meditação com o intuito de encontrar Deus, entrar em comunhão com Deus. Mas a partir do momento essa vontade, essa força que a gente impõe na meditação, faz com que a gente dê com a cara no chão e as coisas permanecem da mesma forma, porque não há ação e não há tempo em Deus. Então precisamos soltar tudo. Não ficar como o jovem rico que tinha muitos bens e não seguiu Jesus. E é assim que todo mundo diz que é difícil seguir Jesus por causa deste ponto. Vamos seguir aqui. E fora da meditação, o corpo que avança é a qualidade da natureza celestial, que se expande na consciência da pessoa, à medida que o corpo do ego é largado para trás, além do corpo físico, que segue um destino limitado pelas formas, pelo tempo e pelo espaço no mundo manifesto. O corpo material, o corpo espiritual, permanece em progresso na direção da plena realização. Por isso, deixar o corpo é deixar para trás a intenção ou o ego, que fazem parte da natureza humana, e se aproximar da não intenção, própria da natureza espiritual, celestial e espiritual. É preciso desapegar-se da forma, da imagem, da matéria e do sensorial. Esquecer o corpo e evitar os apegos para progredir com o trabalho espiritual em direção à realização, deixando o corpo de tal forma para trás que seja possível trabalhar com expansão do corpo espiritual até concluir seu caminho, alcançando o mais alto grau de realização espiritual. Então, claro que em nosso período inicial de estudos, 4, 5 anos de estudos, nós ainda temos apego. E isso é a questão mais natural que existe. Mas a partir do momento que a gente vai se entregando, vai estudando, vai soltando muitas coisas, vai percebendo que os nossos irmãos que não estão fazendo parte desses conhecimentos, os nossos irmãos que estão ainda vivendo pela consciência humana, ainda não têm esse estágio, não entraram nesse estágio de consciência e nem conhecem essas coisas. E nós devemos soltar. E aí entra a questão familiar, a questão de todas as coisas, nossos trabalhos, respectivas ações humanas que a gente faz no meio humano, que é nossos trabalhos, profissões e tudo isso. Precisamos humanamente fazer o quê? Roberto, a gente não vai fazer nada, então vamos soltar tudo? Não. É fazer o máximo humanamente possível sem querer os resultados, ou seja, sem se apegar aos resultados. Fazer o máximo possível, ter a confiança no invisível e infinito e entregar a sua própria vida, perdê-la-á. Aquele que quiser encontrar, perdê-la-á. Por quê? Perder o sentido material da vida. Não quer dizer que a gente não vai fazer as coisas que devemos fazer aqui neste planeta, ou seja, ajudar, trabalhar, se desenvolver e progredir espiritualmente. Isso nós estamos fazendo e buscando. Acontece que muitas vezes o ego ele se encamufla por trás de todas as ações
e faz com que a gente tome decisões equivocadas perante o percurso. E aí a gente tem que parar, sentar, começar a pensar por si mesmos, para que a gente possa soltar. Porque os caminhos tortuosos que o Espírito nos torna reto são os problemas, são a calcinátil. Na questão da alquimia, gente, a calcinátil ela é todos os problemas que a gente enfrenta. Tá? Problemas de relacionamento, problemas de trabalho, problemas humanos, todos os problemas da vida humana. A gente vai enfrentando, nós vamos entendendo como vai funcionando o universo, nós vamos desapegando das coisas lá fora e principalmente desapegando do ponto de vista de outras pessoas em relação a nós mesmos, porque o ponto de vista é individual de cada um. Cada um tem um ponto de vista devido às suas crenças limitantes, seus paradigmas, e assim caminha a humanidade. Mas precisamos despertar, meus irmãos, esse sentido o nosso sentido e o sentimento de cooperação para que a gente possa avançar dentro do caminho espiritual. Quem segue por este caminho é o homem sagrado, que alcança o grau da plena realização espiritual quando chega à sagração. Neste ponto ele conclui o corpo e seu coração passa a habitar o mesmo vazio da manifestação que existe no coração do céu e da terra. E este é o sentido de concluir o corpo espiritual. Este capítulo 7 deste livro maravilhoso, de uma elevação espiritual maravilhosa, que é o Tao Te Ching, ele nos ensina a cultivar o vazio. E o que é o vazio? É a paz interior, onde Joel Goldsmith trata nos escritos do Caminho Infinito. E quando nós desfrutamos algumas vezes, algumas gotas de paz dentro de nós, através da prática, nós temos as experiências relacionadas na prática, a gente começa a desenvolver um sentimento que nós chamamos de compaixão. Compaixão é entender o nível consciencial de cada ser humano. Então nós vamos se adequando, meus irmãos, a gente vai se adequando no mundo externo. Porque quem governa as coisas realmente e que é o campo atrator, esse campo atrator que a gente emana e volta para nós, que é o campo eletromagnético, quem controla isso é o mundo interior. Então não há manifestação perfeita se o mundo interior, ou seja, a consciência, está em desordem, em entropia. Precisamos arrumar a sala, colocar as cadeiras no lugar, estender a toalha em cima da mesa, colocar a flor no seu respectivo lugar ali. E ali a gente vai ajeitando esta cozinha, esta sala, que é a nossa mente. A nossa mente está turbulenta. Estamos na borda do furacão. Precisamos ir para o centro. No centro você não escuta nada. No centro do furacão está o vazio. E ali as coisas se mantêm perfeitamente perfeitamente no fluxo da vida. Então nós vamos trabalhando, nós vamos meditando, porque somente a partir da meditação, tá? E a gente está sempre chamando a atenção na questão da meditação. Meditação é acalmar a mente, experimentar o silêncio. Na classe de estudos a gente fala o seguinte: experimentar, apagar tudo, ficar em pleno silêncio, apagar tudo. Chegar em casa, desligar todas as coisas, ficar em paz consigo mesmo no silêncio. Não gritar, não falar alto, ficar no silêncio, tranquilo. Faz uma técnica de respiração, respira. Sente a harmonia da energia corporal, começa a se conectar consigo mesmo, deite no chão, sinta a terra, a Mãe Gaia, comece a se conectar com a natureza, comece a se conectar com a porta, com as paredes, com as árvores, com tudo.
E somente no silêncio é que a gente chega à unificação. Não há outra saída, porque o barulho ele já existe e existe dentro da nossa mente. Então a meditação é uma prática que vai fluindo, passo a passo, dia após dia, e tem um período, parece que a pessoa fica estagnada, não acontece nada, mas a harmonia ela vai vindo como um conta-gotas na consciência. A luz ela vai incidindo na consciência, você vai percebendo o mundo exterior, você vai percebendo as suas próprias ações, você vai começando a entender as ações dos outros, começando a entender o nível de consciência dos outros e vai soltando, comece a soltar, comece a desatar os nós dos traumas, preconceitos, tabu, todas as coisas. E assim nós vamos seguindo. Um ótimo dia a todos nesta terça-feira, paz em Cristo Jesus. Hoje o estudo foi mais curto. E no próximo vídeo, na quarta-feira, amanhã, nós vamos iniciar a leitura do poema no capítulo 8, na página 58 do livro O Tao Te Ching, Lao Tzu. Paz em Cristo Jesus, um bom dia a todos.